Oi, eu sou a Pan e esse podcast é para você que quer entender e conhecer um pouco mais sobre o incrível universo da saúde da mulher. Então aproveita, fica aqui com a gente, também compartilha esse conteúdo, né? Porque levar informação de qualidade transforma as nossas vidas e muitas vezes a gente nem imagina que algo pode estar acontecendo. Então ter você aqui é muito importante, aliás, eu agradeço muito. E se você tiver um feedback ou sugestões de conteúdo, também traga aqui pra gente no canal. Então compartilha esse conteúdo e vem com a gente aqui pro Podpan. Gente, estamos aqui de volta no nosso Podpan. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, é um grande amigo, né? Eu tô com saudade dele, porque a gente toda semana tava junto, e aí faz um tempinho que eu não encontro o Henrique, mas tenho um carinho gigantesco por esse cara. Ele é uma Barça, Barça é meio antigo, né? Da minha época, entregar uma idade aqui, né, meu amigo? Mas ele sabe muito. Eu já tinha uma ideia de um papo com ele, a gente ia falar sobre a performance da mulher, mas eu sei que o Henrique está estudando muito sobre os peptídeos, então na verdade ele acabou de falar que inclusive esse papo está bem alinhado entre um e outro, então nós vamos aproveitar a oportunidade para trazer 2 episódios com ele. Então nós vamos fazer um papo sobre os peptídeos, que é algo novo aí que as pessoas têm trazido. E eu não sei nada sobre, eu vou sentar aqui na cadeira para aprender com esse cara maravilhoso. Eu tô muito, muito, muito feliz que você tá aqui comigo, né? Nesse sabadão aqui, que sei que você tem os seus filhos, né? E aqui tá aqui comigo. Então, muito obrigada. Eu sei que sua vida é muito corrida, né? Então, ter você aqui comigo é uma grande honra. Obrigada de verdade, viu? A honra é minha, sabe por quê? Você é uma pessoa extremamente querida, eu sou seu fã, tô adorando seus podcasts, e a gente poder bater esse papo aqui, ainda trazer informação para as pessoas, eu acho que vai ser maravilhoso, né? Eu realmente estou apaixonado pelos peptídeos, alguns já têm liberação pelo FDA americano, outros ainda não, estão em fase 3, fase 2 de estudo, mas eu acho que eles vão chegar com uma força muito grande e vão mudar a história da medicina. Mas estar aqui com você é uma honra. Eu sei que a gente é uma família É e toda isso. vez que a gente encontra é muito gostoso e é muito divertido a gente assim trocar informação, trocar esse carinho de irmãos aí, de amizade. É isso, maravilhoso. Obrigada. Henrique, se apresenta. Eu sei que o seu currículo é imenso, então vou deixar para você. Eu brinco que meu filho escolhe uma coisa para você fazer. Você sabe muito de tudo, então eu vou deixar para você se apresentar. Fala, né, como que você tá nas redes depois a gente deixa também os seus contatos, como te encontrar. Então já aproveita o espaço aí e fala quem é você e aí a gente já entra no nosso papo. Bom, a história começa um pouquinho atrás, na verdade. Começa quando eu entendi que as pessoas fragmentavam muito a medicina, então cada um era especialista de um pedacinho, né? E eu sempre tive uma visão muito global, muito completa. Eu sempre quis entender um pouco de cada coisa, e um assunto puxa o outro. Então eu fiz ginecologia e obstetrícia, né? Depois fiz medicina fetal e alto risco, uroginecologia, reprodução, depois fui para ortomolecular, medicina integrativa, longevidade, medicina do esporte, e assim vai. Agora na regenerativa, na estética íntima, no emagrecimento, na performance, É melhorar bumbum, a é qualidade de tudo. vida. Esse homem é Eu uma... falo, eu falo que a gente tem que transformar a vida das pessoas. Então, quando alguém chega com um problema, eu gosto é disso. Tem gente que quer os casos fáceis, eu quero os complicados. Ô, meu amigo, e eu lembro de um dia que você falou pra mim assim, não, a consulta começa, eu não esqueço essa frase, tá? A consulta começa a hora que eu vou chamar a paciente na recepção, que eu já tô avaliando, eu tô entendendo ali como que ela vem, como é que é o corpo, o que que eu preciso. Então, assim, eu lembro muito desse, né, esse olhar além, né? Do que é que Isso, vai vir por trás dessa paciente, né? eu falo que isso é muito interessante porque os hormônios, eles falam pelas características físicas das pessoas. Então, quando eu vejo uma mulher com braço mais fino, cintura fina, quadril largo, um rosto muito feminino, um cabelo delicado, eu já penso numa mulher estrogênica, né? Naquela mulher que vai chegar para mim com a queixa de endometriose,
com uma queixa de dor pélvica, de mioma, de sangramento aumentado, né? E quando eu vejo uma paciente que tem uma gordura central, que tem um pouquinho mais de pelo, acne, oleosidade, eu já penso naquela mulher androgênica, aquela mulher que tem até uma libido melhor, mas que tem uma dificuldade de emagrecer. Então, às vezes eu até brinco com as pacientes, vamos ver se a minha bola de cristal está funcionando, né? E aí a gente consegue mostrar para elas que elas falam mais do que dizem, vamos dizer assim, só pelo aspecto físico. Então é bem interessante, eu adoro o que eu faço. Exato. Eu lembro da gente conversando sobre isso e você falou, quando eu vou chamar, eu já vou fazendo a leitura ali e vou entendendo o que vai acontecer ali. É até engraçado que eu não posso ir para a praia, não, porque eu estou trabalhando, né? Eu vou vendo todo mundo e vou falar, dava para fazer isso, dava para fazer aquilo ali era legal, aquele cara ali dá para melhorar, porque tem isso também, né? Eu comecei na área da ginecologia, mas com a medicina do esporte, as pacientes precisavam que eu atendesse os maridos delas e hoje eu estendi para os homens também, então trabalho com homens também. Eu lembro do dia que eu falei pra você isso, eu falei assim, meu Deus, mas eu não entendo nada de homem. Você falou, Pamela, mas é muito mais fácil. Se você trabalha com mulher, muito mais fácil. Eu falei, meu Deus, você tá doido, eu não entendo nada. Tem uma brincadeira que é interessante, que é o seguinte, controlar hormônios em homem é um botãozinho só, né? Quando a gente vai controlar hormônios em mulher, é como se a gente estivesse pilotando um avião. Tem um monte de controles e você mexe num, atrapalha o outro, você mexe no primeiro, atrapalha o terceiro. Fácil então é e bem simples. complicado. Ai, meu amigo, você é uma enciclopédia esse homem. Vambora. Conta pra gente. Vamos começar o papo aí, vamos falar dos peptídeos, porque muita gente, né, acho que a gente tem visto muito aí no Instagram, e aí as pacientes estão perguntando, um monte de gente falando sobre. Conta o que é, você estava contando pra mim a história de como começou, que na verdade a gente fala tanto, mas na verdade a gente já tem muitos conhecidos. Vai, manda bala. Bom, vamos lá. Peptídeos, então, são fragmentos de proteínas maiores, né? Então, são aminoácidos, um grupo de aminoácidos que vão de 1 até 50, hoje está se estendendo até 100 aminoácidos, alguns peptídeos. E o que eles fazem? Eles fazem uma sinalização específica de um caminho biológico. Então, se eu já tenho um caminho biológico que acontece naturalmente no organismo, os peptídeos vão estimular aquele caminho biológico. Então, vamos citar aí só um que todo mundo já conhece, que é o GLP-1, os peptídeos aí do emagrecimento. O GLP-1 é um peptídeo produzido no nosso intestino quando você está saciada, quando você come. Então, você almoçou, aquele peptídeo é produzido, você fica saciada por 3 a 4 horas. O que aconteceu, então, que foi a mudança do paradigma desses peptídeos? Eles fizeram um GLP-1 que durava 24 horas, que era o Saxenda. E depois um peptídeo que durava 7 dias, que era o Ozempic. Depois o Wegovy, que era um Ozempic bombadão, que durava um pouco mais, durava o mesmo tempo, mas era mais concentrado. E aí veio a tirzepatida, que já tem 2 peptídeos, que é o GLP-1 e o GIP. Então, o peptídeo, ele sinaliza o mesmo caminho que já existe. E esses peptídeos modernos, que na verdade não são tão modernos assim, a gente já tem peptídeos que datam de 1950, 1937, e que hoje estão sendo retomados. Alguns já têm grandes estudos, outros não têm tantos estudos assim, estão se aprimorando, porque eles foram retomados agora, né? Mas, de toda forma, esses peptídeos, eles sinalizam caminhos que a gente deseja muito bem. Vou citar um exemplo bem legal. Todo mundo conhece e já ouviu falar de uma molécula que se chama GH, né? Que é um hormônio peptídeo. Então, o GH, ele tem vários fragmentos. E o que eles fizeram com esses peptídeos, esses fragmentos? Transformaram em peptídeos específicos. Então, eu separei o GH em várias partes. O GH, por exemplo, ele tem várias funções. Ele pode estimular o ganho de massa magra e ele pode estimular a lipólise. Mas ele tem uma ação também no cortisol, que às vezes faz com que a pessoa retenha um pouco de líquido, né? As pessoas que já usaram GH, às vezes têm inchaço no pulso, sensação de pressão, síndrome do túnel do carpo, né? Às vezes aumento de extremidades ósseas, porque ele também estimula o crescimento da parte óssea. E o que eles fizeram? Separaram a parte do peptídeo que só estimula o crescimento muscular. Então, por exemplo, o CJC 1295 é um peptídeo que aumenta a pulsatilidade do GH no cérebro, na hipófise.
né? Então, ele aumenta a pulsatilidade, ele vai fazer o GH pulsar um pouco mais rápido, mas é pulsátil ainda, é fisiológico. Juntaram com outro que chama ipamorelina, que é um peptídeo que consegue aumentar o tamanho do pulso do GH. Então, eu vou pulsar mais alto e eu vou pulsar mais frequente. O que isso faz? Crescimento muscular específico, né? Então, eu vou conseguir ter um ganho muscular, tratar uma sarcopenia de uma forma satisfatória, sem ter esses outros colaterais. E com efeitos adversos muito restritos. Por quê? Porque é uma ação específica do organismo. Então, o que acontece? Comparando, então, o peptídeo, que tem uma ação muito específica com o hormônio, por exemplo, a testosterona, mulheres que precisam repor testosterona por uma insuficiência androgênica ou por um desejo sexual hipoativo, ela vai usar a testosterona para aquela ação específica, mas a testosterona age em receptores no corpo inteiro, em todas as células. Então eu posso melhorar a libido, mas eu posso ter um pelo, uma acne, uma oleosidade, uma queda de cabelo, e que eu vou ter que manejar colaterais. O peptídeo, como tem uma ação muito específica e é um estímulo, é um caminho natural do organismo, ele tem muito menos efeitos adversos. Muito menos colaterais. E desse peptídeo do GH, que eu citei o exemplo aí, que eu falei desses dois, né, CJC 1295 e ipamorelina, nós temos o outro lado, que é a parte lipolítica, que é o AOD 9604. Ele só age em lipólise. Então, aquela pessoa que precisa tirar aquele percentualzinho de gordura que está faltando, né? aquele pneuzinho que sobrou ali, a gente vai conseguir trazer resultado para essas pacientes. Então, eu tenho nos Estados Unidos, já é liberado para utilização ainda, alguns deles como experimental, mas o paciente pode usar. Então, o pessoal do fisiculturismo, no Olímpia, já competiu utilizando os peptídeos, porque como são caminhos naturais, eles não entram no antidoping, pelo menos a princípio. Como é uma coisa muito nova, o ADA ainda está avaliando essas questões. Tecnicamente, no fisiculturismo também não se tem tanto doping, né? Assim, não se pesquisa tanto. Por quê? Mas aí, porque na verdade é permitido, né? É permitido. Você até está se defendendo aí fazer um fisiculturismo olímpico em gente sem usar nada, né? Só ver o resultado. Mas ainda no mundo do fisiculturismo o pessoal usa tanto hormônios como peptídeos. E outros peptídeos que são interessantes, por exemplo, que são regenerativos, né? Então, coisas que a gente não discutia antes, que a gente discute para lesão muscular, para lesão de tendão, que antes todos esses casos às vezes caminhavam para uma cirurgia, para um tratamento conservador longo com a fisioterapia. Aí hoje você tem outros peptídeos que estimulam essa regeneração. Por exemplo, o BPC 157, que é um peptídeo derivado da borda de uma úlcera gastrointestinal. Então, de uma úlcera estomacal. Então, ele tirava esse peptídeo que é regenerativo da úlcera ali e ele foi usado para regenerar outros tecidos. Então, regenera cartilagem, regenera a parte óssea, quando a gente fala de artrose, de lesão de menisco, de lesão de tendão, e ele ainda é vasodilatador, anti-inflamatório. Então, assim, é quase uma panaceia. Juntando com outros peptídeos, por exemplo, o TB500, que é derivado da timosina beta, são os nomes esquisitos, mas vocês vão pegando aos pouquinhos, vocês vão se familiarizar. Mas o que acontece? Quando eu pegava esse peptídeo, ele recruta células jovens para o lugar onde eu preciso consertar. Então, ele leva aquela célula para o lugar onde tem a lesão, e lá naquele lugar onde tem a lesão, quando eu junto com o BPC 157, eu estimulo a regeneração e a modificação daquela célula para que eu consiga regenerar tecidos. Então, eu estimulo uma regeneração muito significativa. E tem peptídeo para tudo, né? Tem peptídeo para libido, esse para libido liberado pelo FDA americano, é o PT141. Ele já tem lá um medicamento lá no E esse para libido vai estourar, né? Vai estourar, porque melhora a libido de homens e mulheres. Então, Deus. Assim, é uma ação direta, né, central, estimulando a via periférica. Então, o que acontece? Não vai ter quem não consiga melhorar a libido com esses peptídeos. Então, a gente está caminhando mesmo para uma ação muito específica das questões. Alguns peptídeos que vão regenerar, recrutar folículos nos ovários, ainda naquelas mulheres que têm uma reserva ovariana muito baixa, mas que eu vou conseguir fazer um estímulo muito positivo, que é a quispeptina, né? A quispeptina, o quispeptin 10, ele vem aí dos neurônios Kennedy, aqueles neurônios lá no cérebro,
que estão antes da hipófise, para estimular a hipófise, depois o FSH e o LH e recrutar folículos, né? Imagina a gente regenerando o ovário com esses peptídeos regenerativos e estimulando hormônios pela via central até a via periférica. Então são muitas possibilidades, sabe, minha amiga? Não, e é isso que me veio aqui na cabeça, né? Eu pensando nessa possibilidade de ovário, você pega uma mulher que tá ali, né, numa transição menopausal, mas que não tem filhos, né? E aí tem desejo de gestar. E para você que trabalha também com a área da reprodução, né, eu fazer um estímulo desse e depois eu faço o estímulo ovariano para punção, eu consigo ter uma resposta muito melhor, dando para essa mulher uma possibilidade muito maior de gestar e de ser mãe. E a gente sabe, né, Henrique, que a nossa vida é cada vez, né, a gente posterga mais, né, maternidade, o quanto que, né, meu com 41, imagina, eu me acho com 30, né, então assim, a gente sabe que a nossa vida, cada vez mais, a gente tem uma, né, uma longevidade maior e a gente tem, né, muitos, a gente estava conversando sobre projetos, né, quanta coisa a gente tem, então poder trazer isso, meu Deus, é sensacional. Eu acho assim, alguns deles estão ainda em estudo, então por isso a gente não tem todas as definições, igual quando saíram as canetinhas emagrecedoras, elas eram usadas para diabéticos, né? Depois entendeu-se que podia ser usadas para emagrecimento. E depois, com o emagrecimento, a gente viu que diminuiu o risco cardiovascular, diminuiu o risco renal, o risco de Alzheimer, e isso está entrando na bula desses medicamentos, né? Sono. Cuidando do lipedema, por exemplo, a tirzepatida em microdoses, né? Melhora da qualidade do sono, diminui o ronco, né? Então, que a pessoa emagrece um pouco. Então, com isso, eu diminuo o risco cardiovascular, que o ronco tem uma associação com risco cardiovascular. Então, mudou o paradigma, diminuir. Eu falo que são terapias anti-aging, né? Que a gente ainda não tem bem estabelecido no Brasil, mas pensar que as canetinhas são as primeiras, são peptídeos e as primeiras terapias anti-aging. Por quê? Se eu diminuo hipertensão, diabetes, colesterol alto, hipotiroidismo, eu ajudo a diminuir a resistência insulínica, que está associada a uma síndrome de Hashimoto, a uma tireoidite de Hashimoto. Né? Eu tenho uma ação anti-inflamatória por emagrecer. Então, quer dizer, eu vou fazer aquela pessoa durar mais e melhor, porque eu estou diminuindo as doenças crônicas do envelhecimento. Então, eu acho que em 5 anos a medicina vai mudar inteira e quem não pegar esse trem agora vai ficar perdido na história. E é isso, né? Eu vi você, né, trazendo isso, trazendo esses estudos e conteúdo para nós médicos, né, sobre. E na verdade foi bem isso que eu pensei, né? Eu falei, gente, e é tão interessante que me traz também um pouco da tua fala inicial, né? Eu também acredito que, né, se eu olho só para o ovário dessa mulher ou só para a endometriose achando que eu vou resolver algo, eu não vou resolver absolutamente nada, porque a gente é toda integrada, né? Então, se a gente olhar só para uma parte e a vagina de perninhas, o resto tá faltando, né? Então, cara, que loucura, né? Essa visão da medicina. E que bom que a gente está fazendo parte dela, né? A gente está fazendo parte, eu acho muito legal, por quê? Porque a gente pode mudar a vida dos colegas, contribuindo com algum conhecimento, porque eu assim, sou um aficionado por aprender, né? Talvez e por até ensinar, mais do que ensinar. E por ensinar. Eu estou aprendendo a ensinar, mas assim, eu sou sempre ensinou, meu amigo, você sempre ensinou. Ah, que isso. Eu adoro estudar, então eu estudo todos os dias, eu leio um pouquinho todos os dias e leio sobre assuntos diversos. Então, assim, a gente tem um mecanismo neurológico que a gente chama de Gestalt, que é um mecanismo de autocompletar as coisas. Então, quando você vê uma palavra que está faltando uma letra, você consegue ler, né? Então, quando a gente consegue pegar uma informação daqui, uma informação dali, e quando você consegue entender que elas têm uma congruência, você acha a informação do meio. Então, na hora que a gente vai tratar o paciente como um todo, você consegue enxergar uma aura ali das coisas que estão acontecendo e consegue trazer grandes resultados. E eu falo, a gente tá nesse mundo para mudar a vida das pessoas, tanto os médicos quanto os pacientes. Então, se eu tiver a oportunidade de ajudar, vai ser sempre encantador para mim. Ah, maravilhoso. Você sempre ajudou e ensinou muito, meu Deus. Essa questão dos peptídeos aí, eu até coloquei para as pessoas aí, eu acabei fazendo um e-book para falar dos peptídeos, né? Por quê? Porque foi a hora que eu estava estudando para mim, eu falei, vou escrevendo e tal, e comecei a colocar um pouquinho dessas coisas, saíram 160 páginas. Nossa Então, Senhora. assim,
porque é muito interessante. E quando a gente junta esses peptídeos e quando a gente consegue ainda fazer associações, né? A gente tem uma associação interessante que se chama CLOW, Klow, que eu tenho o BPC 157, que eu tenho a timosina beta, que é o TB500, que eu tenho KPV, que é um que melhora a desbiose intestinal, recupera o intestino, que a gente sabe que o intestino tem um eixo com o organismo inteiro, né? E com isso a gente junta e tem o GHCU. O GHCU é o peptídeo do cobre, que estimula colágeno, melhora a textura da pele. Então, as pessoas vão se regenerar e ficar mais bonitas, né? Meu Então, Deus. não é só isso. E tem dele tópico e tem dele subcutâneo. Isso era uma Então, coisa assim, que eu ia perguntar. Eu ia fazer uma pergunta, eu falei, meu Deus, pergunta burra. Mas a ideia desses peptídeos é vir injetável, é vir em qual via? E aí eu já queria que você falasse um pouquinho sobre também. pois é, os peptídeos eles têm várias vias, né? Você tem alguns peptídeos, por exemplo, para cognição, para memória, para estimular o cérebro, né? Aí eu vou citar alguns nomes para o pessoal ir se familiarizando, mas tem o Cemax, tem o Celanc, tem o DSIP, tem o Diexa e esses cerebrosina e esses peptídeos todos, eles estimulam cognição, memória, aprendizado, foco. Então nós vamos acabar com essa história de venvança, vai ser muito melhor, tá, joia? Porque não causa dependência. Então, e é uma ação muito específica, e quando você tem alguns peptídeos que são duradouros, que têm uma ação de melhorar a ambiência local, o microambiente, fazem neovascularização, e essa neovascularização vai ficar, estimula a regeneração, essa regeneração vai ficar, e tem os peptídeos de ação curta. Mas esses, por exemplo, de memória e tal, eles são intranasais, entendeu? Você tem a própria ocitocina, que é um peptídeo intranasal, né? Para melhorar a amabilidade, a maternagem. Mas, de toda forma, esses são intranasais. Mas você tem peptídeos que são subcutâneos, você tem peptídeos que a gente aplica intraarticular, então você tem peptídeos tópicos. A indústria cosmética, principalmente na Coreia, ela já tem vários peptídeos em cosméticos, para a pessoa poder melhorar a textura da pele. Você tem peptídeo para crescer cabelo, entendeu? Então, os calvos aí, os homens calvos, você tem o AHCU, que é o peptídeo do cobre também, mas específico para cabelo, faz crescer cabelo, desde que ele tenha um folículo, ele diminui aquela miniaturização que o folículo tem. Então faz aquele cabelo crescer de novo, viçoso, bonito, né? Então, esses para a pele que eu citei, eles vão trazer grandes resultados, já estão na indústria cosmética em vários países, e aqui no Brasil a gente demora um pouquinho mais, mas eu acho que essas coisas vão chegando. Alguns têm estudos mais contundentes, outros estão ainda mais iniciais e outros já em fase terminal. Mas, de toda forma, por exemplo, nos Estados Unidos, usam como uso experimental e é livre para utilização. Então, as próprias pessoas, tendo uma orientação médica, elas podem utilizar e com grandes resultados. Eu estou tendo vários pacientes lá nos Estados Unidos que estão fazendo as consultas online e lá a gente pode fazer essas orientações e cuidar deles aí com muito carinho. Nossa, que sensacional. E como é que a gente está? O que a gente tem hoje no Brasil? E eu tô aqui pensando, quando é que eu compro, né? Onde é que eu compro, como é que eu faço? No Brasil, a gente ainda não tem um lugar formal para comprar, né? Você acha, assim, por meios não formais, vamos dizer assim, no mundo underground, você já acha, mas eu não recomendo porque a gente não sabe o que está comprando, entendeu? Então, por enquanto, você só consegue por importação. Já tem uma grande indústria americana que está querendo entrar no Brasil, já está entrando até pesado com financiamento sobre isso. Então, acredito que em breve a gente vai ter disponível aqui no mesmo molde inicial dos Estados Unidos, que seria para uso experimental, com termos assinados, documentais, e os peptídeos que já existem aprovados no FDA americano vão ser aprovados aqui em breve. Aí você tem, por exemplo, o SS31, que é a elamipretida, que foi um peptídeo desenvolvido para biogênese mitocondrial, para uma doença que chama síndrome de Barth, que é de deficiência energética, mas que já foi estendido para outras utilizações off-label, da mesma forma que os peptídeos do GLP-1 começaram com diabetes, depois foram para emagrecimento. Então ele conserta a mitocôndria e faz com que a mitocôndria produza energia de uma forma mais eficiente.
que é o peptídeo do NAD+, lá, que a gente aqui já tem o NADH em implantes, lá vai ter o NAD+, em peptídeos, mais fácil de usar, talvez você não precise do implante mais, porque ele vai ter uma efetividade também muito significativa. Lá você tem esse PT141, que já é para libido, que também está autorizado, a tesamorelina, que é um outro peptídeo que estimula o crescimento muscular e que também é autorizado para lipodistrofia em paciente com HIV positivo, câncer, que tiveram aí uma perda muscular muito significativa, né? Então ele já é usado para isso. E eles estão crescendo essas autorizações, como eu te falei, vão off-label mudando de função, que depois se tornam on-label, né? Se tornam funções possíveis, e à medida que a gente vai aprendendo cada vez mais sobre eles. Nossa, fantástico. Meu Deus, eu tô aqui só pensando. Nossa, meu amigo, que legal, viu? É muito interessante mesmo. E eu falo que está se inovando, porque cada vez surgem outros, né? Matrixil, que é um que já é usado também na indústria cosmética e que tem autorização também, porque o que vai para a indústria cosmética, depois para outras utilizações a gente consegue utilizar. Dubai é um país que está usando com muita qualidade, muita quantidade. Então, assim, vários países da Europa, eu tenho pacientes na Itália, tenho pacientes em outros países, na França, que já conseguem utilizar. Então, está se estendendo muito e muito rapidamente. Mas Né? pergunta Pode falar. importante. Aí eu quero comprar. Tô nos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos. Eu compro aonde? Na farmácia? Lá tem várias empresas que vendem peptídeos, né? E que vendem de forma regular, você consegue comprar. Compra pela internet, eles entregam em casa. A maioria dos peptídeos ele vem em pó e vem com a água bacteriostática para você fazer a mistura e ativar o peptídeo. Depois de ativado, ele tem que ser guardado na geladeira, da mesma forma que os nossos peptídeos aqui de emagrecimento. Mas antes disso, ele pode estar em ar ambiente, em temperatura ambiente, sem problema. Então o peptídeo vem num frasquinho e o outro frasquinho com a água bacteriostática que você faz essa mistura, né? Perfeito. E aí fazendo essa mistura na miligrama correta, tem as utilizações. Você também utiliza ele em ciclos, né? Não, então você faz um ciclo de 4 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, dependendo de cada peptídeo e dependendo da função que você quer dele, né? E acompanha essa evolução do paciente. Volto a dizer, tem muito poucos colaterais. Alguns que a gente ainda não tem estudos, né? Tem estudos só em animais, a gente ainda não usa para humanos, mesmo esperando esses estudos evoluírem. Mas da mesma forma, tudo começa por estudos em animais, depois a gente vai passar para estudos de fase 2 e 3, estudos em humanos, e aí ter essa segurança de trabalho um pouco maior, né? Nos Estados Unidos, apesar de ser um peptídeo que ainda não foi lançado pela indústria, né, a retatrutida já está sendo usada. E aí a gente fica questionando, né, será a qualidade a mesma e tal, mas esses atletas do Olímpia, os atletas de fisiculturismo têm usado com a função significativa porque ele aumenta a termogênese, aumenta a disposição para o treino, não tem a perda de massa magra que acontece quando a gente está usando os peptídeos do emagrecimento. Então, a gente precisa detalhar, estudar muito essa retatrutida antes dela chegar oficialmente no mercado formal, que é o que eu acho que a gente deve respeitar e utilizar, né? E assim poder tratar os pacientes com uma qualidade muito grande, né? Um peptídeo que entrega com 3 peptídeos, né? Que é o GLP-1, o GIP e o glucagon, e que entrega no último estudo 28% de emagrecimento só com ele. Se a gente falar de atividade física, se a gente falar de equilíbrio hormonal, de melhora do terreno biológico, a gente vai entregar acima de 35% de emagrecimento. Então, será que a gente está discutindo aí talvez o fim das cirurgias bariátricas, né? O fim dessa necessidade? Os peptídeos que vão chegar também, medicamentos que vão chegar, o bimagrumab, que vai aumentar a massa muscular. Então, assim, a gente tem muita novidade em breve aí. Eu digo que nos próximos 5 anos as coisas vão andar muito rápido. Meu Deus, maravilhoso. E com relação tem alguma ideia que a gente ouvindo isso, a gente entende que não é algo tão acessível? Alguma ideia de valores? Porque a gente, por exemplo, vendo a tirzepatida, né? O custo não é tão acessível, né? Acaba sendo, né, para uma classe mais alta, né?
Comparativamente, até porque são muitos, eles têm um preço mais acessível. Nos Estados Unidos, eu não consigo falar preço de Brasil, porque aqui a A gente gente não não tem? tem, mas nos Estados Unidos, cada frasco gira em torno de US$ 100, US$ 120, né, 80 Pensando dólares, todos os né? benefícios, né? E aí, assim, se você pensar multiplicando aí por 5, né, por 6, dá R$ 500, R$ 600, Então né? pensando nos Então, benefícios, nem é tão elevado, né? isso. Não é tão elevado. Eu acho que vai trazer aí um resultado bem legal com preço acessível e com essa ação muito específica, né? Mas eles variam muito de preço. Lá eles fazem esses blends, né? Eles juntam vários peptídeos num frasco só, esses que têm esse sinergismo, né? E tem um que chama Glow, né? Glow para dar um up na Glow. face aí, né? Que junta alguns peptídeos regenerativos com peptídeos de pele mesmo, de melhora de pele, e eles têm um preço bem acessível, assim, porque eles diminuem a miligramagem de cada um desses peptídeos e juntando todos dão uma miligramagem um pouquinho maior, mas na hora que eu peguei um pouquinho de cada um, ele fica bem acessível, US$ 80 e tal. E aí a gente vai conseguir tratamentos com preço mais acessível para uma população que também vai precisar de uma assistência, né? Porque a gente quer oferecer uma medicina premium, mas às vezes, infelizmente, a gente não consegue atingir todo mundo, né? Infelizmente, né? Outro dia até uma pessoa me mandou uma mensagem falando isso, né? Poxa, que pena, né? Que isso tudo, né, não é acessível a todos, né? E até eu acho que, inclusive, os colegas médicos, né, que não se atualizam, né, Henrique, que ainda tá com aquela ideia, né, falando de uma coisa bem básica, a gente tá falando de um assunto super complexo, mas, tipo, a reposição hormonal causa câncer, né, então ainda tá há 30 anos atrás trazendo, né, esses conceitos. E o É, dá, desserviço que isso é, né? eu acho um desserviço, você vê que as coisas estão andando tão rápido, né? Quando você pega a literatura e a ciência mesmo, quando a gente vai estudar de verdade, alguém falar que hormônio de reposição hormonal dá câncer, um estudo de 2002, Mal né, feito. que não teve uma linha, ou até uma linha de estudo inicial boa no sentido do raciocínio para a época, né? Então, a gente tem que entender o momento também. Eu falo que a medicina é uma ciência em evolução, o ovo já foi o vilão, agora é o herói. Então, assim, a medicina está em evolução o tempo inteiro. Então, a gente entende que tem a verdade do momento, mas que depois, num outro momento, a verdade pode ser outra. E hoje a gente tem uma segurança muito grande de falar de terapia de reposição hormonal no climatério, que hoje não fazer para pacientes que não têm contraindicação absoluta é má prática, né? Então as pessoas precisam entender isso, porque aí a gente está falando aí na reposição hormonal de proteção de massa óssea, de Cuidar do proteção desfecho de vida, né? cardiovascular, de libido, de proatividade, de energia, de cognição, de Cérebro, memória, né, de osso. cálcio no osso, de lubrificação, de uma vida saudável, de uma proatividade. E a gente vai viver muito mais do que a gente espera, né? Existe um estudo até interessante que fala que a partir de 2028, com a evolução da inteligência artificial, com os diagnósticos mais precoces, a gente vai ganhar aproximadamente meio ano de vida para cada ano a ser vivido. Então, se a gente pensar que a gente tem 40 e vai chegar a 85, a gente vai ganhar mais 22, então vai passar de 100, né? A gente precisa passar de 100 bem, e massa magra é muito E importante. isso é a parte mais importante, né? Como é que a gente vai chegar lá, né? É, Então, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Só pra gente encerrar esse papo de peptídeos, tem algo mais que você acha importante pontuar? Tem alguma informação que você acha que é válida trazer? Ou quero deixar, sei lá, quero deixar uma indicação de algo para vocês estudarem, para você entender melhor. Claro que você tem postado bastante conteúdo, acho que você tem um conhecimento absurdo, mas o que eu posso deixar para você, mulher, que está aqui ouvindo? Na verdade é o seguinte, é pontuar para as pessoas que como é uma ciência e evolução, a gente ainda não tem isso disponível no Brasil, então quando você encontra isso aí no underground, ainda não é confiável. Então não usem sem o médico olhar, não usem sem o médico prescrever. Mas querendo dizer para vocês que vocês terão uma qualidade de vida muito maior e muito melhor quando esses peptídeos estiverem disponíveis para a gente poder usar com ciência, com sabedoria. Eu acho que vai ser uma ferramenta a mais na nossa vida e que a gente está inovando cada vez mais. Cada vez mais a gente descobre um caminho bioquímico, um caminho biológico
que vai nos ajudar nos nossos processos, que vai ser uma ferramenta de apoio. Mas o que eu quero deixar bem claro, para a gente preparar um próximo assunto, independente da gente ter essas ferramentas maravilhosas para ajudar a nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então a gente tem que continuar cuidando da saúde, treinando, tendo uma boa relação com as pessoas, transmitindo essa energia boa que a gente precisa transmitir, porque gente feliz ajuda muita gente. A energia muda, né? Não tem como, ela é contagiante. Se chega a pessoa tá estressada, é verdade, concordo com você. São muitos pilares para a longevidade, né? Quando a gente vai estudar sobre os Blue Zones, vai muito além, né, da alimentação e do treino, né? Concordo super. Depois, se você quiser, já que você falou de longevidade, a gente faz um sobre os hallmarks of aging, né? As marcas do envelhecimento, para a gente tratar isso aí, para a gente diminuir a velocidade de envelhecimento, mudar a idade biológica em relação à idade cronológica. Meu Deus, Então, vamos falar disso. Bora. vai ser muito legal. As pessoas vão entender que a gente pode ter 40 anos na carteira de identidade e 18 no espírito. Vambora, que eu quero falar disso com certeza. Lindeza, muito obrigada. Acho que a gente pode caminhar para outro papo. Joia. Já aproveitando, gente, vai ficar o gancho aqui, porque agora a gente vai entrar num outro assunto. E vamos que vamos.